Boa noite, o Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora as principais notícias aqui do estado. E a gente já começa falando das investigações do caso Marielle Franco. Hoje, Jair Bolsonaro e Wilson Witzel trocaram acusações. O presidente disse que o governador tentou incriminá-lo no processo que investiga a morte da vereadora. Já o Wilson Witzel lamentou e disse que Bolsonaro deve um pedido de desculpas. Vamos falar também da prisão do casal Garotinho. Antony foi levado para o presídio de Benfica. Já Rosinha vai cumprir a pena em Bangu, pelo menos. Tem ainda a reprodução simulada da morte do pedreiro baleado enquanto trabalhava numa laje da Vila Kennedy. A inauguração da segunda base do programa Segurança Presente em Nova Iguaçu e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero. Rosinha Mateus e Antony Garotinho foram presos hoje em casa e a defesa do casal já entrou com um pedido de habeas corpus. Os ex-governadores, na verdade, o ex-governador está no presídio de Benfica, na Zona Norte, e a esposa dele, também ex-governadora, agora está cumprindo pena em Bangu, na Zona Oeste. A Polícia Civil chegou cedo à casa dos ex-governadores na Zona Sul do Rio. Antes das 7 horas da manhã, Antony e Rosinha Garotinho já tinham deixado o prédio onde moram no bairro do Flamengo. Esta foi a 5ª prisão do ex-governador e a 3ª da mulher dele. Além de terem ocupado o governo do estado, os dois também foram prefeitos de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Segundo o Ministério Público, as irregularidades teriam acontecido durante o mandato de Rosinha. O suposto esquema de corrupção envolveria fraudes na contratação da construtora Odebrecht e teria gerado um prejuízo de até 60 milhões de reais aos cofres do município. Os dois foram levados para a cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. Durante a tarde, Rosinha foi transferida para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste. O casal nega as acusações. Segundo a defesa, que já entrou com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, a prisão é ilegal. Garotinho e Rosinha foram presos no mês passado, mas soltos no dia seguinte por decisão do plantão judiciário. Nesta terça, por 2-1, o Tribunal de Justiça do Estado revogou o habeas corpus e mandou prender de novo o casal. Eles são acusados de prejudicar as investigações e de ameaçar testemunhas. Preciso saber quando essa perseguição vai terminar. Porque esse ato, essa decisão tomada ontem, é completamente desprovida de qualquer fundamento. Além do suposto esquema com a Odebrecht, o casal também é acusado de usar o programa Cheque Cidadão, uma espécie de Bolsa Família municipal, para comprar votos. Hoje foi feita a reprodução simulada da morte do pedreiro baleado enquanto trabalhava em uma laje na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. O caso, você lembra, aconteceu em setembro. Os policiais militares apontados por moradores como os responsáveis pelos disparos não participaram. Cerca de 60 policiais civis participaram da reprodução simulada. A Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, cercou as principais entradas da favela da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, nesta quarta-feira. A ação contou com a presença do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, do Ministério Público e de familiares de José Pio Bahia Júnior, de 35 anos. O pedreiro trabalhava naquela laje na manhã do dia 3 de setembro. Segundo o relato de quem estava com ele naquela ocasião, José se agachou para pegar um martelo. Foi quando ele foi atingido nas costas por um tiro de fuzil. Os familiares acusam a polícia militar pelo disparo. Essa pessoa tem que ser retirada da rua, porque ela ainda continua nas ruas e ela continua com a mesma arma. Então, do jeito que ela tirou a vida do meu irmão, ela vai tirar novas vidas. Os peritos simularam a posição em que o corpo do pedreiro ficou depois de ser baleado. Os policiais também foram até a Avenida Brasil, que fica a cerca de 100 metros do estabelecimento. Desci da laje, atravessei, que eu moro do outro lado da rua, e quando subi, que eu entrei, abri a porta de casa, eu comecei a escutar os disparos. Os policiais também identificaram uma marca de disparo na lateral da obra. Os 6 PMs do batalhão de Bangu, apontados pelas testemunhas, não participaram da reprodução.
O resultado da análise deve sair em 30 dias. Mesmo com a demora de quase 2 meses, o Ministério Público acredita que vai conseguir fechar o caso. Seria importante que tivesse sido feito com mais rapidez, mas eu quero frisar que as testemunhas lembravam bastante da situação. Durante a ação, os policiais da CORE foram até a mata, no alto do morro, atrás da favela. Lá, trocaram tiros com suspeitos e pelo menos um morreu. A gente faz o nosso primeiro intervalo e ainda nessa edição a gente fala da polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Witzel envolvendo a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A chuva voltou a causar estragos, dessa vez na região serrana aqui do Rio. 3 casas em Petrópolis foram interditadas e 17 pessoas ficaram desabrigadas. Esses vídeos foram gravados na noite de ontem na comunidade de Vila Rica, um dos pontos mais afetados. No bairro Quarteirão Brasileiro, uma casa chegou a pegar fogo. De acordo com moradores, o imóvel foi atingido por um raio durante a tempestade. Os donos não estavam por lá. Uma sorte, né? Em Teresópolis, os muros de 2 casas desabaram durante o temporal. E o homem que estava no carro da mulher que atropelou e matou um motociclista enquanto fugia de uma blitz da Lei Seca em Jardim Sulacap, na zona oeste da cidade, prestou depoimento hoje à polícia. E é por isso que a gente chama agora a Amanda Martins, direto da rádio Band News 90.3. Boa noite, Amanda. Ele prestou depoimento, então, na delegacia, né? Boa noite, Natasha. Boa noite a todos. Foi descartada completamente a hipótese de que o homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança ali da estrada do Catonho seja o policial militar, que é marido da Carla Vasconcelos, que atropelou o motociclista Jonathan da Silva. Em depoimento hoje, o homem que realmente aparece nas imagens contou que os dois não se viam há muito tempo, mas que se encontraram em um bar no Recreio na última quinta, onde consumiram bebida alcoólica. O delegado responsável aí por esse caso informou que a Carla teria dito ao marido que estava sozinha no carro. As imagens da câmera de monitoramento mostram o momento exato em que a Carla Vasconcelos foge da blitz da Lei Seca ali na estrada do Catonho e atropela o motociclista. Nesse momento, ela foge sem prestar nenhum tipo de socorro, mas logo é alcançada por outros motociclistas. E aí, nesse momento, depois disso, na verdade, a polícia militar chega e prende a Carla Vasconcelos. No entanto, ela ficou presa apenas uma noite. Depois, ela pagou fiança de cerca de R$1.000 e foi liberada em seguida. A Carla se entregou à polícia ontem, mas decidiu falar somente em juízo, ou seja, ela não prestou o depoimento efetivo ao delegado responsável pelo caso. Nesse momento, a Carla continua presa à disposição da Justiça. Natasha. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. E olha só, gente, depois daquela polêmica no Fórum de Iguaba Grande envolvendo o tamanho das saias das advogadas, a juíza denunciada resolveu suspender todas as audiências hoje. E quem traz as informações, está acompanhando esse caso de perto, é o Marcos Sadoc. Os advogados de Iguaba Grande, ou quem tinha que ir a Iguaba Grande hoje, recebeu uma notificação e não teve audiência por lá. A juíza diretora Mayra Veiga encerrou as atividades e cancelou todas as audiências. É um caso que a gente vem acompanhando aqui na Band News FM, também no Jornal do Rio. A diretora dessa vara, que media as saias das advogadas, foi denunciada pela OAB Mulher, também denunciada pela OAB, inclusive com representações no Tribunal de Justiça do Rio, que também já abriu uma investigação. A gente teve acesso ao despacho do cancelamento e a própria juíza disse que o motivo desse cancelamento hoje era justamente todo o noticiário que saiu em aspas, mídias sociais, em relação ao Fórum de Iguaba Grande. Em nota, ela já tinha negado que media com régua a saia das advogadas e também negado que alguém fosse barrado no fórum, diferente do que dizem as advogadas. E hoje, lá em Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, os moradores estavam comemorando a inauguração da segunda base do programa Segurança Presente na região. Esta é a segunda base do Segurança Presente em Nova Iguaçu. A primeira foi instalada há 2 meses no centro do município. Em Austin, o programa contará com 72 agentes fixos, entre policiais militares e civis egressos das Forças Armadas, que vão circular das 8 da manhã às 8 da noite, garantindo a segurança de moradores. O evento de inauguração contou com a presença do governador do Rio, Wilson Witzel. É por isso que nós estamos vindo na Baixada.
É por isso que nós vamos lá no DPO, porque é com o povo do nosso estado que nós vamos governar. Do prefeito de Nova Iguaçu. Quem sabe como funciona o Segurança Presente tem a convicção que vai dar certo. Só no ano de 2019, Austin registrou mais de 9.000 ocorrências de todos os tipos de crime, 4.000 de roubos e furtos. Quem vive na região recebeu bem o programa, que é o 15º implantado em todo o estado. A população se sente mais segura, porque diante de tantos fatos que acontecem de assalto, roubos... Graças a Deus, porque a violência aqui em Austin estava demais. Esse programa do Segurança Presente, ele é importante porque ele reduz o território, valoriza os agentes, dá uma visibilidade maior. E aí a gente espera que, com o tempo, os índices de violência, os índices de criminalidade reduzam exatamente pela essa ostensividade. O intervalo está chegando, mas passa rápido. Na volta, a polêmica sobre a investigação do caso Marielle Franco e a troca de acusações entre Jair Bolsonaro, o presidente, e o governador do Rio, Wilson Witzel. Polêmica na investigação do caso Marielle Franco. O presidente Jair Bolsonaro teve o nome envolvido no inquérito e acabou acusando de vazamento de informação o governador do Rio, Wilson Witzel. O depoimento vazado tirou o sono do presidente, que fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais às 4:10 da manhã, no horário local da Arábia Saudita. Irritado, Bolsonaro afirmou que estava em Brasília no dia em que supostamente teria atendido o interfone na Casa do Rio de Janeiro. Ele responsabilizou o governador do Rio pelo vazamento. Seu governador, o Witzel, também dizia aqui na Veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar-se em inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. O presidente disse que gostaria de prestar depoimento na divisão de homicídios no inquérito que investiga quem foi o mandante do atentado contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Eu quero falar sobre esse processo. Vou chegar na madrugada de quinta-feira. A partir dessa madrugada, 6 da manhã de quinta-feira, estou à disposição de vocês. Senhor delegado, eu quero te ouvir. Eu quero olhar nos teus olhos. E quero que o senhor faça pergunta para mim, eu quero te responder. Eu quero, senhor delegado, que o senhor entre em contato comigo, delegado da Polícia Civil de Brasília, entre em contato comigo, primeiramente, para a gente botar a termo e buscar realmente a solução de quem matou Marielle. O porteiro do condomínio disse em depoimento na divisão de homicídios que às 5:10 da tarde do dia 14 de março do ano passado, horas antes do atentado contra Marielle, um homem chegou aqui de carro, se identificou como Elcio e disse que iria para a casa do então deputado Bolsonaro. O funcionário afirmou que um homem com a voz do presidente atendeu o interfone e autorizou a entrada. O porteiro também contou que percebeu pelo circuito interno do condomínio que o visitante se dirigiu à casa 66, essa de telhado vermelho, que pertence a Rony Lessa e é quase vizinha à casa 58 da família Bolsonaro, de telha cinza, que aparece à esquerda e do outro lado da rua. O funcionário disse ter interfonado novamente e ouvido do homem que identificou como sendo o presidente que ele sabia para onde Elcio estava indo. Mesmo assim, o porteiro anotou na planilha de entrada que o visitante foi à casa de Jair Bolsonaro. Lessa e Elcio de Queiroz estão presos preventivamente e respondem na justiça pela morte da vereadora e do motorista. Hoje à tarde, Carlos Bolsonaro fez uma postagem mostrando que naquele dia não houve interfonema no horário citado pelo porteiro para a casa do presidente. Gostaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elcio. Tá, pode liberar aí. Tá, ok. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o governador Wilson Witzel não interfere no inquérito e não teve acesso aos documentos, e que a investigação é conduzida em sigilo em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Provocado, o Supremo Tribunal Federal analisa se, após a menção do nome de Bolsonaro, a Polícia Civil do Rio deve seguir investigando o caso. E hoje, pela manhã, o governador Wilson Witzel respondeu às acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha feito acusações
contra a minha atividade como governador. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil. Isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil no meu governo tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência. E, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Eu espero que o presidente reflita, espero que ele, assim como recentemente divulgou um vídeo na internet que ofendeu a nossa Suprema Corte, pedindo desculpas, ele deve desculpas ao povo do estado do Rio de Janeiro. E eu estou à disposição, desafio quem quer que seja a provar que eu vazei qualquer tipo de documento. E à tarde, quem acabou convocando uma entrevista coletiva de imprensa para falar sobre o assunto foi o Ministério Público do Rio. Em um primeiro momento, a promotora Simone Sibilio, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, chegou a afirmar que o porteiro havia mentido. Mentiu. Isso já está provado por uma prova técnica. Porém, questionada novamente se poderia dizer categoricamente que o porteiro mentiu, Sibilio afirmou que informações relativas ao depoimento dele vão ser apuradas. Os promotores alegam que analisaram os áudios gravados da cabine da portaria. Eles comprovam que a voz que autorizou a entrada de Elcio foi a do próprio Rony Lessa, com quem o visitante teria se encontrado antes do crime. Os áudios passaram por perícia e foi comprovado que não há qualquer tipo de fraude. De acordo com o MP, além do porteiro citar Bolsonaro durante o depoimento, ele também anotou de forma errada na planilha de controle de entrada e saída do condomínio o número da casa de Jair para a qual Elcio iria. O depoimento do porteiro está sob sigilo, mas o caso ainda vai ser investigado para entender o motivo do equívoco. Ele pode responder a processo por prestar informações erradas à Justiça. Mas as investigações do caso Marielle Franco continuam na divisão de homicídios e é para lá que a gente vai agora ao vivo para conversar com a Roberta Scherer, porque outras testemunhas, né, Roberta, estão sendo chamadas novamente para depor aí na divisão de homicídios desde ontem, né? Boa noite para você. Boa noite, Natasha. Exatamente. Pessoas ligadas à vereadora assassinada, Marielle Franco, estiveram aqui na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca. Hoje foi um ex-assessor dela, chegou por volta de 2 horas da tarde, prestou depoimento e já foi embora. Ontem foi a viúva Mônica Benício, que esteve aqui conversando com os policiais. Hoje à tarde, partidários da vereadora do PSOL deram uma coletiva de imprensa em Brasília e pediram seriedade e celeridade na apuração dos fatos. Outras pessoas ainda devem ser ouvidas aqui na Delegacia de Homicídios. Natasha. Obrigada, Roberto, pelas suas informações. A gente, claro, continua acompanhando todos os desdobramentos desse caso, mas a gente agora faz um intervalo e a seguir tem Sétima Arte, o nosso quadro Pensando em Cinema, hoje falando sobre o filme Zumbilândia. Você ouve essa vinhetinha e já sabe que é a hora da Sétima Arte aqui no Jornal do Rio. No quadro Pensando em Cinema de hoje, o Mário Abad vai falar sobre o filme Zumbilândia. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Depois de 10 anos, eles estão de volta. Já no circuito, a segunda parte Zumbilândia, que ganhou o subtítulo de Atire 2 vezes. Depois de uma briga entre Columbus e Wichita, que cria um racha no grupo, Little Rock resolve ir embora com o estranho. O grupo resolve se unir e vai em busca de Little Rock, com o objetivo de consertar os laços familiares. Enfrentando novos tipos de zumbis ao longo do caminho, o grupo é forçado a ajustar suas técnicas de lidar com os mortos-vivos, até que encontra uma incrível nova caçadora de zumbis, conhecida como Nevada. Zumbilândia Atire 2 vezes repete a fórmula de ação e comédia com sucesso. O filme conta com algumas participações especiais bem bacanas. Além do elenco original, que retorna para essa nova aventura. Hora de encarar ou se mandar. Que falinha mais 2009, hein? E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. E eu também trago boas notícias para os rubro-negros. Mesmo com o clima tenso lá em Santiago por conta dos protestos contra o presidente, a final da Libertadores está confirmada na capital chilena, depois de Cecília Pérez, ministra do Esporte do Chile, assegurar em entrevista coletiva que o país teria condições de receber a partida. A Conmebol também garantiu o jogo no país e agradeceu ao governo chileno pelo compromisso demonstrado para que a final
pudesse ser na capital. Bom, o Jornal do Rio está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia. A gente vai voltar amanhã das 7 da noite, mas agora você fica com a cobertura completa das repercussões da citação do presidente Jair Bolsonaro no caso da vereadora Marielle Franco. Até amanhã, gente.